Olá, aqui é o professor Leonardo De Luca e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as manifestações da força muscular, com base nas referências de Vittori, em 1990, adaptada por Julio Tus Fajardo em 1999 no livro Novas Tendências em Força e Musculação. Então, força estática seria uma manifestação da força onde não há trabalho mecânico externo, um conceito do Paavo Komi, de 1979. Se não há trabalho mecânico externo, significa que não há movimento articular. Não há nem trabalho de diminuição do ângulo articular, nem de aumento do ângulo articular. Não há um trabalho externo aparente, no caso. Então, já começa essa conceituação delimitando que a força estática é a manifestação da força que ocorre em trabalho em regime isométrico, com ações musculares isométricas. Há um trabalho interno muscular a nível metabólico, então significa que há ativação muscular, se há ativação muscular, mesmo que seja isométrica sem movimento articular, há uma ativação muscular, então há tensão muscular, ligações das forças cruzadas de actina e miosina, gasto de ATP e uma necessidade de ressíntese de ATP a partir de sistemas aeróbio e anaeróbio, então há aí, dependendo da intensidade do exercício, um recrutamento cada vez maior de fibras e depressão dos estoques de fosfocreatina e aumento aí da concentração de lactato sanguíneo. A velocidade de articulação é igual a zero, se não há trabalho mecânico externo, então a velocidade angular da articulação é igual a zero. Vamos então imaginar aquele exemplo clássico onde nós empurramos uma parede ou tentamos levantar uma carga que é muito maior do que a força que nós estamos exercendo, então é uma manifestação da força muscular estática. Dentro da força muscular estática, nós temos então a força estática máxima ou força isométrica máxima, que é produzida quando o sujeito realiza uma contração voluntária máxima contra uma resistência intransponível. Então vamos imaginar nesse exemplo aqui, o sujeito tentando realizar uma extensão de joelho contra uma carga intransponível, pode ser um avaliador ou um professor segurando ali o tornozelo do sujeito para que ele não consiga realizar a extensão do joelho, mas ele tem a intenção de realizar a extensão do joelho. Vai estar em um trabalho de força estática, vai estar exercendo uma força estática, vai ter um trabalho muscular interno, trabalho metabólico interno, mas não vai ter movimento articular. Aqui nós temos um gráfico do que seria força por tempo. A força atinge então um platô e aqui seria então considerada a força muscular voluntária máxima, desde que esse esforço seja máximo. Aqui nós teríamos a força muscular voluntária máxima para extensão de joelho, no caso desse indivíduo. Temos também a força estática submáxima ou força isométrica submáxima, produzida quando o sujeito realiza uma contração voluntária submáxima contra uma resistência superável. Ou seja, a resistência nesse caso aqui não é intransponível, ela é superável. Pode ser, com esse exemplo clássico aqui, de flexão de cotovelos, uma rosca direta na barra, que é o exercício clássico de musculação, onde a resistência ela é superável, mas intencionalmente eu mantenho um trabalho estático, ou uma parte do movimento eu mantenho em trabalho estático, segurando a barra então em alguma angulação de flexão ou extensão de cotovelos. No caso aqui, no gráfico força por tempo, nós podemos observar que dá para avaliar então essa força a partir de um percentual de uma contração voluntária máxima. Aqui, se eu tivesse, no slide anterior, uma contração muscular voluntária máxima, seria a força isométrica máxima gerada em determinado movimento, em determinado exercício, e eu poderia normalizar um dado movimento, uma dada carga, o quanto que eu estaria exercendo em relação ao percentual máximo de contração muscular voluntária máxima. Em testes onde se analisa ativação muscular com eletromiografia, é possível identificar então o percentual da contração muscular voluntária máxima, e também em testes e pesquisas onde estima-se
tem a intenção de estimar a carga relativa para esse sujeito, seria então que normalizar em relação ao percentual da contração muscular voluntária máxima. Então aqui seria necessário realizar um teste de contração muscular voluntária máxima de flexão de cotovelo, onde o sujeito realizaria uma flexão de cotovelo com esforço máximo contra uma resistência intransponível e depois avaliaria o quanto que o mesmo exercício realizado com uma resistência superável, o quanto que essa carga representaria em relação ao percentual a 100% da contração muscular voluntária máxima. Então a gente tem aqui força estática submáxima em relação ao percentual da contração muscular voluntária máxima. Nesse caso aqui, temos aqui uma força que foi identificada como 60% da contração muscular voluntária máxima para o sujeito e aqui um decréscimo que chega até 30% da contração muscular voluntária máxima no decorrer do tempo, por causa aqui da fadiga muscular. Bom, na próxima aula então nós vamos trabalhar força dinâmica. Então nessa videoaula bem sucinta e autoexplicativa, nós falamos sobre força estática ou isométrica. Um abraço e até o próximo vídeo.